Glória a Deus. Aconteceu aqui um problema técnico. Glória a Deus. Os irmãos já estão voltando aqui. Pastor Jaime aqui conosco. Deus abençoe, Pastor Jaime. Nós estávamos na live agora, a conexão caiu, a gente voltou de novo agora. Vamos aguardar aqui o Bispo Delfino, ele entrar aqui novamente. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão voltando aqui na live. Teve um problema aqui técnico aqui, a internet aqui caiu, foi derrubada aqui a live, mas a gente está de volta. Vamos aguardar o Bispo Delfino. Sejam todos bem-vindos novamente aqui na live. Aproveita aí, irmãos. Pega aí esse botãozinho aí que parece um avião aí e aperta ele, convida aí seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Convida aí quem você tem como amigo aí no Instagram. Compartilhe essa live para que o máximo de pessoas possíveis possa assistir essa live e receber uma palavra de comunhão, uma palavra de unidade, de graça do Senhor. Hoje vai estar comigo aqui o Bispo Delfino. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Aleluia. Vamos aguardar o Bispo. O Bispo, quando ele começou a falar comigo, a internet caiu aqui. Houve aqui um problema técnico. Vamos aguardar ele entrar aqui de novo. Mas você pode ir apertando aí esse botãozinho aí, convidando aí seus amigos, seus familiares, chama para a live. Para quem não está sabendo, nós estamos em uma série de lives aqui toda quarta-feira, às 21 horas, convidando os pastores aqui de São Cristóvão para a gente compartilhar da comunhão, da unidade, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar as nossas experiências de viver essa comunhão entre os pastores e entre as igrejas, mostrando que é possível sim caminharmos unidos, caminharmos de mãos dadas, mesmo sendo de denominações diferentes, igrejas diferentes. É possível sim caminhar em unidade. Nós temos vivido isso aqui em São Cristóvão e hoje quem vai estar compartilhando sobre isso é o Bispo Delfino, da Igreja Vida Restaurada, né? Os irmãos ali da família restaurada. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Estou aguardando aqui o bispo entrar de novo. Como eu já falei, houve um probleminha técnico aqui, a live caiu. Acho que foi a internet. E é só ele entrar que a gente convida ele aqui para ele compartilhar. Eu tenho certeza que, assim como nas outras quartas-feiras, hoje vai ser uma noite abençoada também. Eu compartilhei os 9 minutos aqui, eu estava com os irmãos, eu compartilhei o texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, quando fala ali sobre a gente se revestir do amor, do perdão, jogar fora as vestes velhas e andar em novidade de vida, na comunhão dos santos, no amor, que é o elo de toda a perfeição, caminhando debaixo do alicerce chamado perdão e amor. Então foi essa palavra que eu estava aqui ministrando para os irmãos, que eu li.
E eu tenho certeza que o nosso caminho é esse, é caminhar no perdão e no amor. Como igreja, como membros do corpo, fazendo parte da igreja universal aqui na terra, onde não tem placa, onde não tem denominação. Glória a Deus. O bispo Delfino já entrou aqui de volta, eu vou fazer mais uma vez o convite a ele. Vamos aguardar aqui a resposta. Glória a Deus. Ô, pastor Tiago. Graça e paz, bispo do avivamento. Amém, querido. Graça e paz e vida a todos. Eu estava com um problema aqui na internet, rapaz. Essa internet aí, de vez em quando, dá esse probleminha. E a gente estava tentando rever o sinal aqui de internet, mas eu acho que agora deu certo. Viu? Bispo Delfino, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Pastores Unidos, Igrejas Fortalecidas. Sei que o Senhor é um homem de fé, da fé, que caminha em fé, que vive na fé e que acredita na unidade dos santos aqui na terra. Nós temos vivido esse tempo e hoje à noite o Senhor tem a oportunidade de compartilhar com os irmãos, os que estão aqui na live e certamente também com os outros que depois vão assistir essa live através do canal do YouTube. E eu gostaria de deixar você bem à vontade para você falar um pouco da sua experiência, contar e compartilhar um pouco do amor de Deus sobre essa nossa caminhada aqui em São Cristóvão, essa nossa declaração de fé, de pegar na mão um do outro e marchar aqui em São Cristóvão, apresentando o reino de Deus aqui a todos os moradores de São Cristóvão. Amém? Amém, querido, amém. Para mim é sempre um prazer estar com você. Você é um homem de Deus, uma pessoa muito abençoada e é sempre bom estar junto de pessoas abençoadas, né? Assim como tantos outros pastores, com qual nós temos esse vínculo muito forte, essa amizade, essa unidade. Na verdade, é uma unidade. Somos um em Cristo, somos um. Estamos sempre prontos, andando juntos, sempre que preciso, sempre que possível. E eu louvo a Deus porque, contando um pouco da história, eu cheguei aqui, pastor Tiago, e quando eu cheguei aqui pela primeira vez no Eduardo Gomes, eu fui ao prefeito, ao secretário, à secretaria do prefeito, fazer uma solicitação. E, na ocasião, o prefeito tinha me dito que, ou a pessoa, o secretário lá, tinha me dito que tinha um órgão que representava os evangélicos aqui, uma associação na época. E eu disse, mas eu não conheço nenhuma associação. Eu não conheço, ninguém me recebeu. Eu cheguei aqui na área, aqui no bairro, aqui na cidade, e não tive ninguém que me recebeu. Disse, olha, nós somos uma instituição, somos a associação, somos os representantes dos evangélicos aqui, dos líderes das igrejas evangélicas. E então eu disse, eu não fui recebido, então eu não conheço, então eu não posso dizer que essa instituição me representa. Na verdade, eu represento a igreja tal, a minha denominação. Eu sou o único representante. Então isso foi lá atrás, há muito tempo. Mas depois, graças a Deus, Deus começou a mover os pastores aqui, mostrar a importância de estar juntos, de estar unidos. E hoje nós vemos isso. Hoje, assim como o pastor, eu até no momento não lembro bem o nome dele, ele veio para o Rio de Janeiro, se não me engano, e já foi muito bem recebido, abraçado por todos nós, né? O pastor, por favor, me ajude aí. Chegou agora recentemente,
Pastor Edmar, do Rio de Janeiro. Isso, pastor Edmar. Está me ouvindo bem aí? Tô. Está dando para ouvir? Então, o pastor Edmar já chegou, já foi recebido por nós, pela unidade, né? Aí imagina, uma pessoa chega de fora, o quanto isso é importante, ser recebido como alguém que faz parte desse corpo, como alguém que faz parte dessa unidade. Eu sei que ele hoje é feliz, ele sabe que ele não veio a um campo, vamos chamar assim, a um campo missionário, em que ele veio aqui desbravar esse campo e está por conta, por sua própria conta e risco. Não, apesar dele ter o seu próprio ministério, foi enviado pelo ministério dele lá do Rio de Janeiro, mas ele pôde encontrar amigos aqui, amigos que estão do lado dele, porque aqui nós não estamos trabalhando, realizando a obra de Deus com interesse próprio. Nós não temos aquela preocupação, peraí, você chegou agora, vai ocupar espaço, vai... Como antigamente existia muito esse tipo de coisa. Vá lá pro final da fila, que você chegou agora, né, bispo? Isso, Vá pro final da fila. Havia uma preocupação, exatamente. Vá pro final da fila, peraí, eu cheguei primeiro, o primeiro bocado é meu. Aquela história. Mas, quer dizer, foi totalmente diferente. Ele se sentiu abraçado, a família dele se sentiu abraçada, e isso é importante. Nós não estamos aqui para guerrear uns contra os outros, isso é unidade. Estamos para cooperar, somos cooperadores do reino, e sabemos que ele veio para somar, para ser mais um aqui na conquista de almas, e estamos aí. Isso que tem para mim, que tem a ver com a unidade. A unidade é o companheirismo, a unidade é andar junto, a unidade é estender a mão, né? E, como eu falei no início, eu tive essa dificuldade, esse tipo de problema. E então eu até na ocasião disse, não, o único representante sou eu da minha igreja. Hoje não, hoje, graças a Deus, nós temos o Café da Unidade, que é um trabalho muito importante, que tem promovido isso. Temos a UMES também, de contrapartida, que sempre fez o trabalho de unidade, sempre procurou reunir os ministros do Evangelho do Estado de Sergipe. E hoje nós temos a UMES no estado todo, ou melhor, em alguns municípios, na maioria dos municípios, então, que tem a intenção de promover a unidade. E graças a Deus, porque Deus levantou nessas instituições esse trabalho, esses movimentos no Café da Unidade, no UMES, para promover, então, essa unidade. E eu fico feliz, né, em saber que eu posso contar com você e fico feliz em também me dispor, me colocar à sua disposição e à disposição dos demais pastores também, seja ele de qual denominação for. Nós não estamos aqui falando de placa denominacional, estamos falando do reino, da unidade. Né? E Cristo mesmo, ele orou, ele disse, Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós somos um. Então a oração de Jesus foi para que houvesse unidade. Nós vemos a Igreja Apostólica em Atos também trabalhando em unidade. E vemos o apóstolo Paulo, eu estava lendo aqui há poucos instantes, em 1 Coríntios capítulo 1, ele falando da unidade, né? Mostrando a necessidade de todos falarem a mesma língua. Mas ele não está se referindo apenas para aquela igreja. Não é uma unidade da minha denominação, do povo que eu apacento, do seu povo, da sua denominação. É uma unidade que começa a partir da minha denominação, a partir da sua, a partir da nossa igreja. Se nós não ensinarmos isso ao nosso povo, aqueles que estão conosco, aqueles que nós cuidamos, e não demonstrarmos isso também, cooperando com outras denominações, então a unidade é essa. Que unidade é essa? Então a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, falem a mesma língua.
E não só fale a mesma língua, diz assim, e haja entre vós, digam todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ele diz, todos têm um sentido, um objetivo, um alvo, todos estejam no mesmo caminho, tenham a mesma aparência, falem a mesma língua. E isso é o que tem acontecido nesses últimos anos, e eu louvo a Deus por isso, por ver que isso de fato acontece aqui em São Cristóvão, e eu sei que está acontecendo por todo o Sergipe, né, muitos lugares, e também em todo o Brasil. E eu louvo a Deus porque eu vi que realmente existem pastores preocupados com essa unidade, e eu sei que o pastor é um dos tais que busca isso. Amém, bispo. E isso é interessante porque, como você falou, tem que começar em nós, líderes, pastores, os líderes da avivamento. O altar é muito importante isso aí que você falou. Essa unidade ela começa a partir da igreja local em que eu estou inserido. Começa a partir do altar em que Deus ele me colocou como sacerdote, como pastor. Então tem que ser não apenas uma palavra, mas tem que ser também uma vivência. Nós temos que viver essa unidade e tem que partir de nós, pastores. Nós sabemos que nem todos, infelizmente, abraçam a causa, mas não é por causa desses que a gente vai parar, não é verdade? Mesmo esses não querem, a gente tem que trabalhar com os que querem. E aí eu lhe pergunto, bispo, na sua opinião, qual tem sido, eu sempre tenho perguntado isso aos pastores, quais têm sido os benefícios de caminhar na unidade, de caminhar na comunhão dos santos? Quais têm sido os benefícios para o senhor, sua família, para o seu ministério hoje, aqui em São Cristóvão? Pastor Tiago, nós vimos isso acontecer agora. Essa pandemia foi assim, um teste muito forte, na verdade. Não que não tenhamos vivido outros momentos, mas esse foi o momento mais forte nesse sentido, porque eu imagino quantos pastores hoje estão deprimidos, porque ficaram isolados, porque não tiveram alguém para ir lá, conversar com ele, bater um papo com ele. Quantos tiveram dificuldade, quantas igrejas fecharam, porque infelizmente não houve essa unidade, como você disse, nem todos têm esse pensamento, né? Então, nessa pandemia, nós vimos isso. E hoje, se nós estamos de pé, fortalecidos, é claro, graças a tudo Deus, o Espírito Santo, mas também o fato da gente, mesmo nessa pandemia, com essa questão do distanciamento, a gente sempre estava junto, sempre estava conversando, né? E isso foi que nos fortaleceu. Nós percebemos que temos amigos, que temos pessoas para nos estender a mão, né? Nós ajudamos, por exemplo, pastores, como o senhor também, né, ajudou pastores, né, Verdade. ajudando com cesta básica, ajudando, indo lá, levar uma palavra, dando uma palavra de fé, de motivação. E hoje esses pastores estão exatamente por isso. Então vejam o quanto é importante a unidade, o estar junto, o andar lado a lado. Eu vi um vídeo, agora à tarde, a minha esposa me mostrou um videozinho, se não me engano, do lado da Índia, uma corrida, não sei se você já deve ter visto, é uma corrida de jovens em média de 10 a 12 anos, todos com deficiência, tem alguns de moleta, outros com algumas deficiências, correndo como se estivesse competindo uma maratona, uma corrida de 50 metros. E eles começaram a correr com as deficiências. E no meio da corrida, dessa trajetória, um deles tropeçou
devido à deficiência, e caiu. E todos continuaram, e ele caiu atrás, caiu, ficou para trás, caiu. E teve um dos jovens que já ia passar a faixa de chegada quando ouviu o grito do que caiu. Ele caiu e deu um grito. Então, que já ia ultrapassar a faixa de chegada, ouviu o grito do que caiu. E foi tão forte esse vídeo, ela me mostrando agora, à tarde, a minha esposa. E eu disse, isso é muito forte. Então, que já ia ultrapassar a faixa de chegada, parou. E todos pararam quando ouviram o grito do que caiu. Então, todos voltaram, recuaram. Repare, até aquele que ia avançar a linha de chegada parou e voltou. E todos pegaram aquele que tinha caído e formaram aquele bloco. E todos chegaram em primeiro lugar. E isso é o que mostra a unidade. O que é unidade? E isso foi um vídeo assim extraordinário. Eu disse, eu vou comentar aí com o pastor. Depois arruma uma canequinha bonita assim para mim, viu? Então, isso é muito forte. Se eu não me engano, eu vi um outro vídeo, foi você que me mandou, de um atleta lá, que ele no meio do percurso também sofre provavelmente algum problema lá, muscular, e ele não fica... Isso, teve dificuldade, e o que ia chegar, o que tinha toda a possibilidade de chegar em primeiro lugar, parou para ajudar. Eu até fiz um comentário, você viu, e é isso que precisa acontecer. E o que me chamou a atenção nesse segundo vídeo foi o fato de que muitos continuou correndo. Muitos passou por ele, caído ali. Nem olhou, passou direto. Nem olhou. Só estavam preocupados com o seu próprio alvo, objetivo. E nós, graças a Deus, nós estamos aprendendo, não chegamos a esse nível, a 100% isso, mas nós estamos no caminho, nós estamos aprendendo quando ouviam gritando lá atrás porque caiu por algum motivo, nós estamos aprendendo a parar e ir lá atrás buscá-lo. Quando vê um caindo diante de nós, nós estamos aprendendo a não passar por ele, buscando o nosso próprio alvo. Peraí, ele é um dos nossos, ele está na mesma corrida, ele está aqui no mesmo páreo, no mesmo objetivo, então ele precisa chegar junto conosco. Então, esses dois vídeos aí foi muito forte. E é isso que realmente eu acredito que Deus espera de mim, em primeiro lugar, né, para que a gente demonstre esse amor, essa compaixão até mesmo. Eu comentei também na ocasião do bom samaritano. O bom samaritano, ele poderia muito bem ir embora, seguir o seu caminho. O sacerdote seguiu, o trabalho. Sim, ele estava a trabalho, certamente, estava indo resolver alguma questão de trabalho. E o sacerdote foi embora, o levita também, ele poderia ser mais um, mas ele fez a diferença. E essa é a visão. Jesus, ele quis mostrar exatamente isso, que só faz a diferença quem é diferente. Era um samaritano, ele era diferente. E nós, para vivermos essa unidade, querido, que já estamos no processo, estamos vivendo, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida, por você estar aí sempre buscando isso, e nós estamos aí nos somando também para isso acontecer. E nós vamos chegar lá, vamos chegar a esse nível. Esse nível de olhar para trás, alguém gritou e correr atrás. O senhor imagine mais de 50% das igrejas aqui em São Cristóvão entendendo esse processo de unidade, entendendo esse processo de caminhar juntos. O que não pode acontecer aqui em São Cristóvão, ou melhor, o que pode acontecer, são infinitas possibilidades. Se a igreja entender esse projeto, se os pastores entenderem essa visão, nós podemos realizar coisas grandiosas, assim como foi lá no passado, assim como a gente tem visto em várias outras cidades, países.
que os pastores de uma certa localidade entenderam o projeto da unidade, que é aquele projeto lá de João 17. Eu, Pai, somos um, e nós oramos para que vocês sejam um também. E a gente caminhar nessa visão, algo grandioso certamente acontecerá. E assim, Bispo Delfino, eu tenho acreditado que Deus ele tem algo especial para São Cristóvão. O senhor está há um bom tempo aqui em São Cristóvão e o senhor vê a luta que nós, pastores, passamos. Há uma guerra aqui diária nessa cidade. Guerra espiritual mesmo, uma coisa assim muito tenebrosa. Mas eu acredito que Deus ele está nos levantando para que essas barreiras elas sejam quebradas. Nós temos muito caminho ainda a percorrer, mas eu acredito que, como o senhor falou, nós já estamos nesse caminho, nós já estamos trilhando ele. Então, Bispo Delfino, fala aí um pouco do que nós, pastores, nós, igreja, o que nós podemos fazer para avançar mais, falando da nossa realidade aqui em São Paulo, na sua opinião. Como o pastor falou, aqui nós temos uma grande barreira espiritual, né? Nós já fizemos decretos, e eu sei que isso mexeu, mas ainda com os alicerces do inferno. Porque nós sabemos que aqueles que eles estão em posição de governo, eles não querem deixar. É igual Faraó. Faraó ele não deixou. Moisés libera o povo para ir adorar a Deus no deserto, ele resistiu. E só uma ação de Deus, só algo, um mover de Deus vai quebrar essa força de Faraó, essa maldição. Em nome de Jesus. Quando você falava, eu lembrei também do outro vídeo que eu assisti sobre a Ilha Fuji. A Ilha Fuji era uma ilha no Havaí, uma ilha amaldiçoada. As águas eram contaminadas, não produzia. Os peixes sumiram, as frutas as árvores frutíferas não davam fruto. E eles descobriram que havia uma maldição naquele lugar. E então eles decidiram se unir, todas as denominações. Fizeram uma aliança. E o que é necessário fazer é isso. É viver uma aliança. É porque, infelizmente, muitos ainda não têm esse pensamento. Acham que, muitas vezes, aqueles que acabam tendo e por isso tomam a iniciativa, têm outras intenções, né? Tem outras intenções, infelizmente, tem esse conceito errado. Na verdade, a minha intenção sua, eu creio, é tão somente ajudar, é tão somente ver o reino de Deus crescendo aqui em São Cristóvão. Então, quando a gente chama para um ato profético, quando a gente chama para um movimento espiritual, para uma ação espiritual, é tão somente uma intenção de quebrar toda a força do mal aqui para que haja um crescimento, não só na minha igreja, na sua, porque se o céu se abre, né, sobre São Cristóvão, todos, então falta eles entenderem que nós precisamos trabalhar para quebrar isso aí, esse mal que impede o crescimento, porque ele sendo rompido, essa barreira sendo removida, então haverá crescimento em todas as igrejas, para todos os líderes. Então é necessário que você, o líder que está nos vendo agora, procure orar a Deus, entender a necessidade disso, de estarmos juntos em oração. Agora está acontecendo a oração na madrugada, às 3 horas, e eu sei que o pastor Tiago trouxe essa direção, não pensando nele, até porque se eu estou orando junto com vocês, o meu propósito, eu estou orando também por mim, por todos, eu estou orando pelo reino. Eu não estou ali voltado para a minha denominação, eu estou voltado para o reino. Então é necessário essa união. Eu já tenho feito isso toda madrugada, tenho orado, estou sempre orando por todos, estou sempre colocando todos
todos, não só a minha igreja, mas todos os pastores. Porque a intenção é ver as igrejas realmente rompendo, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E São Cristóvão precisa entender, nós que somos o útero de Sergipe, e que temos declarado que São Cristóvão também é terra de profeta, terra do avivamento, daqui vai jorrar o rio de avivamento, e eu creio nisso, eu creio que São Cristóvão vai ser conhecida pelo que Deus vai fazer aqui, ou melhor, pelo que Deus já está fazendo. Porque hoje, como eu falei, nós estamos no início, estamos entendendo, e se nós a cada dia abraçarmos isso, se cada pastor entender isso, e olhar, não, meu amigo, nós não estamos aqui olhando o seu nível, o tamanho da sua igreja, enfim, quantos anos você tem aqui, quanto tempo você tem no ministério. Não, nós estamos olhando o reino, queremos que você cresça, queremos que todos cresçam, que há também aquela situação, né, de alguns acharem que não precisam desse apoio, mas nós estamos aqui para apoiar todos. Nós cremos que Deus tem um avivamento para São Cristóvão e está começando esse avivamento. Precisamos intensificar mais isso, precisamos estar juntos na unidade, junto na UMES, junto em oração, junto promovendo eventos, trabalhos. Né? Agora, eu acredito que agora vai acontecer o trabalho de evangelismo da UMES, que vem aquela carreta. Isso. O pastor 1 milhão de vidas. Isso, já me deu um sinal disso. Então, é um trabalho que vai trazer resultado, não para a minha igreja, nem para a sua. E para todos, né? O reino que Deus vai ganhar, as igrejas irão ter resultado com isso. E é assim que nós devemos, na verdade, viver nesse espírito de unidade, esse espírito de unidade. O espírito de fé é o espírito do amor, da compreensão, do respeito, né? O espírito da unidade. Diante disso, Bispo Delfino, nós entendemos que, mesmo que outros não queiram abraçar, não queiram andar, a Bíblia diz que existe um princípio tremendo na palavra de Deus, que é o princípio da concordância, da oração de concordância. A Bíblia diz que 2 ou 3 concordarem na terra, orarem concordando. Deus, ele concorda no céu. Esse é um dos princípios tremendos que tem na palavra. E assim, o que é importante para nós hoje, pastores, a gente continuar nesse projeto, a gente permanecer nessa visão. Por quê? Porque hoje nós estamos arrancando toco, hoje nós estamos arando a terra, hoje nós estamos dando o melhor, para que amanhã outros venham desfrutar disso. Porque também hoje, Bispo Delfino, eu acredito que nós estamos desfrutando dessa atmosfera que nós estamos vivendo aqui em São Cristóvão, também por causa de pastores lá atrás que pagaram o preço, que oraram aqui com São Cristóvão. Então, tudo é uma colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, o que é importante? Nós continuarmos. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também que não é impossível. A gente tem condições sim de continuar nessa pegada, e eu tenho certeza que muitos vão desfrutar ainda de muitas maravilhas aqui em São Cristóvão. E o senhor, como bispo, como um sacerdote aí da igreja, você pode estar aí assim pensando, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Na verdade, nós já estamos fazendo. Nós já estamos nesse processo. O que é importante, Bispo Delfino? A gente continuar de mãos dadas. A gente continuar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E Ele vai fazer grandes coisas. E Ele é que vai operar. Ele é que vai manifestar. Eu estava fazendo uma retrospectiva desses 7 anos e vendo o quanto Deus ele tem nos abençoado aqui em São Cristóvão, os pastores, famílias, o
quanto a gente tem visto o amor de Deus. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, na sua avaliação também, quando o senhor olha para trás, né? Hoje, o senhor como presidente da UMES, o senhor vendo toda essa manifestação de Deus aqui em São Cristóvão, qual a sua avaliação, se o senhor fosse fazer agora uma retrospectiva de nós, pastores, igreja aqui em São Cristóvão? Qual é a sua avaliação, bispo? Como eu disse lá no início, houve toda uma situação, mas hoje, em termos de unidade, está acontecendo o fato. A unidade é o fato. É o fato. Eu disse também, nós estamos no início, estamos no processo. Aí arrancamos todos, temos que arar a terra, temos que preparar para ter a colheita que a gente espera, né? O apóstolo Manuel mandou aqui nos comentários aquilo que você crê, o que você conquista. Então, se nós cremos no poder da unidade, aí Salmo, se não me engano, 133, aquele salmo, né? É o bom, é consolável, é consolável em união. Quando é bom, é suave, é agradável e também tem um óleo, uma unção que desce. Amém. Então, essa unidade, essa unção a gente sente que existe ainda barreiras, mas já não é como era antes. Nós já temos vencido, já estamos avançando. Então, hoje, graças a Deus, esse tipo de unidade, nós vemos que está existindo unidade através desses trabalhos que está sendo realizado pelo Café da Unidade, pela UMES, pela amizade de pastores, o respeito, né, particular de cada um, porque mesmo fora do café, que é uma coisa que acontece uma vez no mês, fora da UMES, nós nos respeitamos, nós continuamos como amigos, nós continuamos juntos, nos encontramos, né? Então, isso está acontecendo. É claro que a gente precisa fazer muito mais, é claro, é só o início. Eu creio que logo nós vamos ver tudo isso, vamos estar prontos para ouvir o grito daquele que caiu por algum motivo na caminhada e nós vamos voltar atrás por ele. Naquele que caiu na nossa frente, e nós vamos parar e ajudar ele a prosseguir na caminhada. Isso eu acredito que vai acontecer, nós já estamos fazendo, mas vai acontecer muito mais, e eu creio isso a cada passo que nós damos. Coisas assim acontecem, o inferno é vencido, porque o amor supera tudo, o amor é o cumprimento de toda a lei de Deus. Tudo se resume no amor, e o amor é isso, é ajudar, é estar junto, é estender a mão, é abençoar aqueles que precisam, e nós temos procurado fazer isso no nome do Senhor Jesus, e eu louvo a Deus por essa iniciativa sua de poder promover algo assim, desse tipo também, que isso reflete unidade, né? Chamando os pastores para isso. O pastor Adenísio também, através da web rádio, convidando os pastores para também levar o seu testemunho. Então, nós estamos vendo isso acontecer. Um pastor indo numa igreja, em outra, ministrando, isso é unidade. E isso, graças a Deus, está acontecendo. E eu creio que vai chegar o dia, vai ser algo muito comum. As pessoas vão olhar e dizer, não, que história é essa? Nunca vi isso, não. Deus está fazendo, trazendo um avivamento, está promovendo um avivamento em São Cristóvão. Está acontecendo. Eu creio nisso. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E o interessante, bispo... Pode falar, bispo. Pode falar. Então, outra coisa que, sobre isso, daqueles que não entendem, é o seguinte, não, é preciso haver em nós um outro espírito. Eu lembrei agora da história de Josué e Caleb, quando Deus ele se ira com aqueles que não tiveram a coragem de seguir em frente.
E ele disse, só quem vai em frente, só quem vai entrar na promessa é Caleb. E Josué já já era o primeiro, Caleb era o segundo. Então, só Caleb, por quê? Porque nele houve um outro espírito. Então, é necessário que haja em nós um outro espírito. Não mais o espírito da covardia, não mais o espírito do egoísmo, não mais o espírito do achismo, não mais o espírito do eu, não mais o espírito do meu carro primeiro, mas o outro espírito, o espírito da unidade, o espírito da fé, o espírito da coragem, o espírito, não, nós vamos conquistar. A terra foi conquistada para toda Israel, para todo o povo, não foi para Josué. Josué não entrou na história para conquistar para ele. Caleb não entrou na história para conquistar para ele. Ele entrou para conquistar para todo o povo de Israel. Então nós temos que olhar a igreja, alguns levam a coisa muito do lado apostólico, de Atos dos Apóstolos. Isso é bom, isso eu respeito. Agora é necessário olhar também para o outro lado, que a igreja também ela tem um pouco dessa questão das tribos de Israel, do povo. Nós somos uma tribo. Eu sou de uma tribo, você é de uma tribo, e nós somos um único povo. Israel foi formado de 12 tribos. Formou um povo, então nós somos denominações diferentes, mas formamos o povo de Deus, os cristãos, né? Então, nós precisamos olhar também com isso. Espera aí, agora é a vez da gente se juntar e tomar aquela parte da terra que não foi tomada lá, e que o nosso irmão está lá, a tribo lá de Rubens está lá lutando, não está conseguindo, vamos lá. Eu fiquei sabendo aí, eu vi, vocês mandaram um trabalho evangelístico, se não me engano, foi na Terra Pura, que vocês estão fazendo um impacto evangelístico, né? Então, isso é muito bonito, quer dizer, vocês estão lá, vocês não são nem de lá, mas estão indo lá fazer alguma coisa por aquela comunidade, e os impactos aqui na área, entrando numa área lá com outros pastores de área diferente para poder... Várzea Grande e vamos fazer agora Tijuquinha também. Então, é isso que precisa acontecer. Quer dizer, são os guerreiros lá indo tomar o território, ajudar o que está lá lutando, dizer, nós estamos aqui, estamos reforçando aí para conquistar, porque o reino é um só, o Espírito é um só, o Deus é um só, e nós somos um só. E o interessante é que na unidade, está vendo que está ampliando a visão. O senhor sabe que sexta-feira agora nós vamos estar reunidos, não é verdade? Isso. Está reunido e vai ampliar mais o projeto da unidade. Eu vejo isso como Deus, Ele nos dando estratégias, nos dando condições de ampliar o projeto. Então, eu vejo a mão de Deus, ele abrindo essas portas, Deus ele fazendo isso, porque isso está no coração de Deus. Deus ele está se alegrando com isso, não é verdade? Amém. É assim, esse projeto aí que está para acontecer em dezembro é algo tremendo, sim. É algo que faz parte da unidade, é algo que é profético, é algo profético que precisa acontecer para ver os decretos proféticos para quebra de toda essa barreira, toda essa situação que luta contra nós. Infelizmente, essa é a verdade. Luta contra o reino. É claro que é um reino falido. O reino de Satanás é falido. É um reino vencido. O diabo é derrotado, já foi. Só que é um cara insistente, é um bandido lá que não se entrega, só vai se entregar no último dia lá. Só no dia em que Deus vai pegar ele e jogar no fogo eterno, acabou para ele. Mas até lá ele vai lutar contra, mesmo sabendo que é derrotado. E isso é interessante no diabo, porque, veja, ele sabe que é derrotado, mas ele luta para derrotar. Ele sabe que foi vencido, mas luta para vencer. E tem crente que é vencedor e se sente o pior de todos os seres humanos. Né? Sabe que é vitorioso, mas trabalha para perder. Isso.
E, na verdade, ele sabe que é vitorioso, mas não acredita na vitória. E por isso não tem resultado na vida. E o resultado, muitas vezes, que muitos até acham que o resultado é você estar aí com a igreja superlotada. Não, rapaz. O resultado é também, isso é importante, vai acontecer, está acontecendo. Mas o resultado é ver que as ovelhas estão firmes, estão crentes na salvação, estão trabalhando, estão batalhando, estão entendendo a visão, estão firmes nessa visão, esperando, trabalhando e esperando a volta de Cristo. E apesar de tudo, vencendo, apesar de todos os problemas, vencendo. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci. Verdade. Então nós temos que ter esse bom ânimo, e o bom ânimo é na aflição, não é quando está bem, não. Jesus falou na aflição. Quando a aflição chegar, tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então as aflições do mundo, quando chegar para mim, para você, para todos, nós temos que entender. Vamos ter bom ânimo, vamos nos alegrar, porque já é vencido, está derrotado já. Em nome de Jesus, nós somos em Cristo mais que vencedores. Jesus falou Aleluia. na oração do Pai Nosso, né? Jesus falou na oração do Pai Nosso. Ele, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Ele não disse, olha ao Pai, meu Pai. Pai meu, não é meu não é seu não, é nosso. Porque nós só temos um Pai, eu tenho um. Esse mesmo Pai que é o meu, é o seu, e é de todos os demais, e é assim que nós temos que entender. E aí já vê o princípio de unidade na oração, no início da oração do Pai Nosso, já vemos esse princípio de unidade, só temos um Pai. Amém. Bispo, a gente já está finalizando aqui a nossa live. Eu gostaria que você desse as considerações finais e deixasse uma palavra aí do coração aí dos irmãos, de todos aqueles que passaram aqui na live e daqueles que vão assistir depois. Vai ficar gravado. Amém. Eu quero aí o pastor Claudomiro e a sua esposa está nos acompanhando aqui, que eu mandei né, o aviãozinho para alguns aí, nossos, que nos conhecem, que nos acompanham. E o que eu digo é que esse é o tempo da gente viver o sobrenatural. Esse é o tempo da gente experimentar um novo nível de glória. Esse é o tempo de vivermos um outro espírito. Acredito, pastor Tiago, e a todos que nos assistem, que Deus ele quer nos elevar a um nível maior. Um nível maior. Quando eu penso lá, né, eu já preguei sobre Moisés. Quando aconteceu que ele matou o egípcio, ele foi para o deserto. A morte do egípcio talvez tenha sido acidental, eu até acredito que foi acidental. Ele foi defender, o cara caiu lá, bateu a cabeça e morreu. Mas foi preciso essa situação acontecer para ele ir para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele tem um encontro lá com as filhas de Jetro, e ali casa com uma delas, se torna genro e tem filhos. E aí Moisés começou a pensar, cuidar do rebanho do sogro e achar que essa seria a vida dele daquele momento em diante. Até que ele, sem perceber, Deus o atraiu para o monte Horebe, o monte de Deus. Eu sei que tem pastores, tem gente nos assistindo e vai nos assistir, que estão vivendo uma vida comum, até pastores, vivendo uma vida comum, secular, mesmo sendo pastor e achando, não, essa vida que eu vou levar é a minha vida. Deus vai atrair você, Deus vai te atrair para um encontro com Ele. E nesse encontro,
Deus vai mudar o teu espírito, vai te dar um outro espírito. Porque foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés estava lá nesse encontro, Deus acendeu a sarça, e ele olha para aquela visão maravilhosa e ele diz, eu vou ver o que é essa maravilha. E quando ele se aproxima, Deus diz, espera aí, Moisés, tira a sandália, porque esse lugar é santo. E para entrar nesse lugar santo, você tem que ter um outro espírito. Então, tira a sandália. Moisés, que achava que a vida dele ia se resumir em apenas cuidar do rebanho do sul, agora ele sobe um nível maior espiritual. Ele entra numa dimensão espiritual. Quando ele tira a sandália e entra no lugar santo, ele entra numa dimensão espiritual. E quando ele entra nessa dimensão espiritual, ele volta diferente, ele não volta mais o mesmo. Deus quer ter esse encontro com os pastores aí. Deus vai te levar a esse encontro, meu pastor, meu querido, meu amado. Deus vai te levar a esse encontro. E nesse encontro, quando você tiver esse encontro e voltar, você não será mais o mesmo. Algo sobrenatural vai ter acontecido. Você vai receber um novo espírito e você se tornará o libertador de muitas famílias, de muitos bairros, de muitas cidades, de muitos estados e até mesmo de nações, amém. Porque assim eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bispo Delfino, muito obrigado por estar conosco aqui nessa live, compartilhando da unidade, da comunhão dos santos. Para mim foi uma bênção estar lhe ouvindo aqui, sendo ministrado. E os meus votos são votos de prosperidade, de bênção, de multiplicação sobre sua vida, sua família, seu ministério, e que possamos permanecer, continuar andando nessa unidade, nessa comunhão aqui em São Cristóvão e atrair a glória de Deus para esse lugar. Tá bom, querido? Deus abençoe. Vem Deus, sexta, vamos estar juntos à tarde. Sábado à noite, vamos estar lá em São Cristóvão, na sede. Eu tenho certeza que esse final de semana será um final de semana super abençoado, com a bênção de Deus. Amém? Glória. Amém. Forte abraço. Foi uma bênção também estar junto com você. E estamos aí, vamos em frente. Deus tem algo a fazer tremendo aqui nesse lugar. Forte abraço para todos, paz e vida restaurada. Glória a Deus. Quero também agradecer a todos que passaram aqui nessa live, os pastores, bispos, apóstolos, líderes de avivamento. Vocês tenham sido assim, ricamente abençoados nessa live. Receba a bênção do Senhor sobre suas vidas. Deus abençoe, beijo no coração de todos e até a próxima quarta, em nome de Jesus. Tchau.